usar grandemente todos esses jovens que estão envolvidos. Quero agradecer aqui a nossa irmã Raquel, a nossa irmã Rita, que está na frente disso aí, desses nossos jovens queridos, e eu estou muito feliz com isso. Meu coração se alegra, porque hoje a gente vê que está muito difícil mesmo os nossos jovens quererem servir a Deus nesse mundo, com muitas propostas, que são muitas mesmo. Na minha época de jovem não tinha os recursos e as tecnologias que tem hoje para induzir a mente do jovem. Então o que está acontecendo hoje? A mente do jovem hoje, no século XXI, com essa modernidade toda, ela é muito bombardeada. Então por isso que tem que ter um tratamento espiritual forte, uma base forte, principalmente da palavra de Deus. Não só aqui, mas dentro do nosso lar, um culto doméstico, para reforçar a nossa vida também lá, uma leitura, ler um salmo, cantar um louvor. Você cantou um louvor, já adorou o Senhor no seu lar, você já está tratando da sua vida espiritual. Então, queridos, vamos fazer desse culto uma grande bênção, tá bom? Os nossos jovens que estão aí na live, nosso povo de Deus, a igreja de Cristo, porque a igreja é de Cristo, né? Não tem placa. A igreja verdadeira de Cristo, ela é invisível, ela não tem placa. Por isso nós estamos convidando os nossos irmãos que estão na live. Sábado agora, a partir das 19 horas, a gente vai estar aqui num grande culto dos jovens, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao Ministério da Oração e Graça. Fica aqui no Conjunto Saint-Clair Passarinho, Rua B, Quadra B, 29, bem perto da praça, no lado da Igreja Católica. Não tem como errar, amém? Então fica aí o convite. E hoje nós vamos dar continuidade. Romanos, hoje vai ser o versículo 18 em diante, que vai falar da ira de Deus contra os sem fé. Tema forte. Culto de ensino, Romanos capítulo 1, hoje é o versículo 18 em diante. Queridos, essa carta a Romanos, aos Romanos, como eu falei na quarta passada, é uma das cartas mais profundas do cristianismo. E essa cobrança que ele pregou, que Deus falou, da teimosia do povo dele, que até hoje é assim, a gente é muito teimoso realmente. E a religião, o cristianismo, é uma das religiões mais impactantes que tem, mais profundas que tem no planeta Terra. É a verdadeira religião, porque é a religião, vamos dizer assim, do Mashiach, do Messias, de Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja, ele é o dono da igreja. Só que para você viver essa fé, esse cristianismo, a Bíblia vai cobrar muita coisa de você que tu nem imagina. E essa cobrança que Deus cobra através da sua palavra, que é muitas das vezes muito pesada mesmo, mas Deus ele vem de uma maneira tão profunda, tão forte, a vez cobrar do seu povo, porque Ele já sabe o futuro. Ele já sabe que o melhor é o final das coisas do que o começo, a Bíblia diz. Então, se Deus ele começa a bater forte, cobrar forte a gente, é porque realmente Ele quer o nosso melhor. Nosso pai, a nossa mãe é a boca de Deus na nossa casa. Então, o cristianismo, ele nos cobra, querido. Olha, você está lá no mundo, você vai para onde você quiser. Também sendo cristão, você tem liberdade de ir para onde quiser. Está vivendo numa sociedade. Deus, ali no capítulo 17 de João, ele ora por toda a igreja. Ele não quer que a gente saia do mundo, mas que a gente venha dar testemunho no mundo sobre ser um cristão, porque a gente vai ter que abrir mão de muita coisa que às vezes a gente não quer abrir. E é essa cobrança, irmã Suela, que hoje muitas pessoas não estão preparadas para receber essa cobrança. Até criticam agora a palavra de Deus, porque ela é profunda e é forte e pega mesmo, muitas das vezes, pesadamente, para cá a cobrança é forte. Deus falou para Jeremias, não foi? Olha, enviei profetas, enviei servos, e mesmo assim vocês não me obedeceram. Aí veio o quê? Cativeiro, 70 anos para o povo, por causa da desobediência ao Senhor.
E não é diferente com o que a gente vai ver hoje. Vamos ver o contexto histórico da cidade de Roma. Apaga essa luz do lado para ficar melhor para os nossos irmãos. O contexto histórico dessa cidade. O que é que Paulo vai falar agora do capítulo 18, versículo 18 em diante do capítulo 1? Ele vai falar assim, ó, preste atenção primeiro para cá para o telão. Ele vai falar que Deus é o criador de tudo isso aí. Que Deus é perfeito e fez tudo certinho. Tudo no seu lugar. Olha que Deus criou a natureza, tudo que há na natureza. Paulo está dizendo, olha que Deus criou, olha que Deus deixou na tua mão. Porque ele dá ordem para Adão. Adão, eu vou te dar o jardim, vou te colocar aqui no Éden, mas você vai cuidar, você vai cultivar dele para mim. E quando Deus afasta ele do Éden, que eles pecam, que entra o pecado e a morte no mundo, Deus também faz a proposta para eles: olha, vocês vão cuidar. Ele falou para Noé: vocês vão cuidar, quando vocês saírem da arca, no capítulo 9, você vai cuidar. Adão colocou um nome em todos os animais da natureza, então Deus colocou um compromisso na nossa mão. E esse compromisso que Deus coloca na nossa mão, através de tudo que Ele criou, o homem é indesculpável não glorificar o nome do Senhor. Porque tudo está aí. Nada é por acaso. Quem quer meter isso na tua mente são os humanistas, são os relativistas, são os marxistas, são os ateus modernos. Eles querem meter na tua mente, e na faculdade principalmente. Nós sabemos que hoje 90% das pessoas que estão na faculdade, 80% não acreditam em Deus. Se você for hoje na Europa falar, você acredita em Jesus? A maioria vai dizer, não, nem sei quem Ele é. Você acredita em Jesus? Nem sei quem Ele é. É assim que está o mundo. E Paulo está dizendo, olha, está aí o que Ele criou. Está aí o que Ele fez por nós. Olha as maravilhas da criação de Deus. Então o homem, ele é indesculpável dizer que nós somos uma ameba, querido. Que nós viemos de uma ameba, de uma evolução, querido. Que você é nada. O sistema quer dizer que você é nada. Que você é uma ameba, que você não é nada. E a Bíblia está dizendo que você é sim. A Bíblia sempre ela bate ao contrário que o mundo te ensina hoje aí. Por que que é? Porque está aqui, isso aqui não saiu. Não saiu do acaso, querido, não existe isso. Existe um Deus criador. Por isso que os índios são indesculpáveis. O evangelho nunca chegou nas aldeias, nunca chegou nas tribos que estão espalhadas pelo planeta Terra. Mas se não chegar lá, a natureza revela a glória de Deus. Paulo está dizendo que um homem é indesculpável não glorificar esse Deus, porque a pessoa está vendo, está tocando. É isso que ele vai tratar, querido, nesse estudo. Vai falar sobre a homossexualidade. Na época do Império Romano, isso aqui fazia parte da cultura deles. Uma cultura hedonista, onde as mulheres viviam com outras mulheres. O concubinato romano era a tradição deles. Agora o cristianismo vai chegar lá, pessoas vão se converter, Paulo vai bater forte, por quê? Porque não é para viver daquela maneira mais. É um novo pensamento, é uma nova regra de vida. É muita exigência. Deus vai, olha, não bebe mais. O cara é um cachaceiro, um prostituto, ele vem para a igreja e não pode mais ser. Então fazia parte essas orgias, fazia parte do culto ao império, e era normal essa sociedade viver entre si, mulher com mulher e homem com homem. Então fazia parte porque era um mundo que não existia Deus. A feitiçaria era muito pesada, Paulo vai dizer. A idolatria é muito pesada. Se você chegasse na casa de um centurião romano, ou de uma pessoa de poder forte romano, na grana, no money, a pessoa na casa dele tinha um altar. E era tradição, qualquer pessoa do Império Romano trazia uma oferenda, oferecer aos ídolos.
Essa é a cultura que o cristianismo vai entrar. Mas as pessoas estavam acostumadas, era a vida delas. Só que elas estavam se convertendo, elas estavam conhecendo a verdade. Olha aqui os deuses de Roma. Olha aqui as oferendas na casa das mulheres. Existia essa oferenda. Por isso que você vê aqui na frente tem um terreiro de macumba, querido. É uma religião hoje, a gente tem que respeitar. É a escolha da pessoa. A pessoa quer seguir esse caminho, é a escolha dela. Mas Paulo está dizendo que Deus está mostrando a glória deles. A glória dele para a humanidade. Através da sua criação e da sua palavra. Quem está entendendo? Por isso que ele vai começar no versículo 18. Vamos ler agora, a missionária vai passando aqui para mim. Toma, fica mais bonito. Agora o 18 e 19 ele começa assim. Portanto, que diremos sobre o nosso pai humano Abraão? Não, cadê o Romanos? Está bem aqui. Pulou aqui uma folhinha. Vamos lá. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade, leia lá na sua Bíblia, a impiedade e a justiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Continuando, 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhe manifestou, Paulo está dizendo. 20. Pois desde a criação do mundo, desde quando Deus começou a criar as coisas através da sua palavra do haja, pois desde, presta atenção na tela, é o 20 agora, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis, porque agora tem a palavra e tem a criação de Deus, a natureza, tudo que ele colocou aí. Então a pessoa que não quer servir a Deus, que não quer entregar a vida para Deus, Paulo está dizendo que ela é indesculpável naquele grande dia, se ela for querer cobrar algo de Deus. Que ela não tem por que cobrar, porque Deus já revelou a glória dele, através da sua criação. E vai continuar no 21. Portanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, e nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. 22. E proclamando a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso. Paulo está dizendo pessoas que glorificavam a Deus, mas que deixaram de glorificar, mas que deixaram de exaltar o nome do Senhor. E não pode ser assim. Se a gente se converte, se a gente entrega a nossa vida para Deus, a partir daquele momento é um novo ensino, uma nova doutrina, um novo modo de viver, porque somos novas criaturas em Cristo Jesus. 23. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas, conforme a semelhante do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Que foi como fez? Deixaram de glorificar o Deus invisível, Criador do céu e da terra, e passaram a criar seus próprios deuses como estátua, como imagem, tudo que você possa imaginar. E começaram a glorificar porque estavam vendo. E Deus você não vê, é pela fé. Olha como é loucura. A imagem você está vendo. O ídolo você está vendo.
Se você idolatrar um jogador, você está vendo ele isso, começa a acompanhar ele. Não é pecado você admirar o talento de uma pessoa, você não pode idolatrar ela. Os talentos estão aí para ser admirados, não idolatrados. E no 23, trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E no 24, por esse motivo Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si. Porque Deus, ele te dá a escolha. Deus, ele te dá a porta dele é fácil, é estreita, a Bíblia diz. A porta do mundo é larga. Os prazeres, os desejos do mundo vêm muito forte para te se desviar da presença de Deus. É muito forte o que vem, queridos. Olha só. Aí o Senhor fala, já que vocês querem viver assim, então vão. Por que Deus permite as pessoas viverem assim? É porque Ele quer? Não, porque elas escolheram viver assim. Por que Deus te dá liberdade para você não jogar na cara de Deus os seus erros? Ele te deu a liberdade para escolher entre o certo e o errado, o verdadeiro e o certo, o bem e o mal, e o sim e o não. É com você. É você que decide que caminho você quer seguir. Quer ser um cachaceiro? Quer ser um prostituto? É você. Não é Deus. Porquanto no 25 trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram os objetos. Por isso que nas casas eram cheios de ídolos e oferenda a muitos ídolos que vinham naquela cultura forte. E Paulo está dizendo, não pode ser mais assim. Paulo veio confrontar essa sociedade hedonista, querido. Idólatra pesada. Ele veio confrontar com a palavra de Deus. E não tinha medo, não. Ele não queria nem saber se o matar ele, se o prender ele queria. Era pregar a palavra de Deus, porque é poder de Deus. 25. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adorar os objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para todo sempre. Amém. Gente deixando de dar glória para o Deus Criador, para dar glória para as pessoas desse mundo, para ídolos, para tudo que tu possa imaginar. E Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Isaías, vou mostrar para você aqui, é um clássico. Isaías 48, quem achar, 42:8, se eu não me engano. Quem achar, pode ler aí. Quem achar mais rápido aqui do que eu. Está aqui, Isaías 42:8. Quem foi que achou aí? 42:8, diga aí. Eu sou Yahvé, a Bíblia diz, e este é meu nome. Não dividirei a minha glória com nenhum outro ser desse planeta Terra. Também, tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas pelo homem. Então Deus, Ele não divide a glória dele. João 4:23 em diante. O Espírito Santo vai trazendo a mente, a gente vai aqui trazendo aos nossos irmãos. Deus é Espírito, 24:24. O Evangelho de João 4:24. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E é esse tipo de adorador que Deus está em busca. É esse tipo de adoração que Deus quer da sua igreja, do seu povo. Dá um glória para Jesus aí. Vamos continuar o texto agora de Romanos. Aí no 26 diz assim, presta atenção para o telão aí, missionário. Por essa razão, Deus o entregou às paixões vergonhosas.
Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras mulheres. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelo outro. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmo o castigo da sua perversão. Além do mais, considerando no 28, desprezaram o conhecimento de Deus, e Ele mesmo os entregou às ardias de suas próprias mentes depravadas, que os conduz às práticas de tudo que é reprovável. E no 29, então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação, estão empaturrados de inveja, homicídios, rivalidade, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, no 30 diz, insolentes, arrogantes e presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem os seus pais. No 31, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. 32, e apesar de conhecer a justiça, a lei de Deus, que declara digno de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os que continuam fazendo, ainda mais aqueles que aprovam e defendem aqueles que praticam tal coisa. Então a palavra de Deus, ela pega pesado, querido. Porque aquela cultura era uma cultura em que as pessoas viviam para si. Cada casa de um patrício, de um cara que tinha poder aquisitivo, ele pegava ali um escravo, trazia para a casa dele, e de lá ele fazia o objeto sexual daquela pessoa. Então fazia parte daquela cultura. O que é que Paulo traz? A palavra vem, a pessoa se converte. Olha, vocês não podem mais praticar isso. Vocês têm que escolher aquilo que realmente vocês querem para a sua vida. Porque a nossa vida, a nossa escolha vai definir nosso futuro. Você escolhe hoje a quem você quer servir, lá na frente Deus te dirá quem você vai ser. Deus te dirá o que você vai ser no futuro, querido. Então, para você ver que a palavra de Deus, ela é dura. Ela é dura contra tudo isso que acontecia, essas orgias sexuais. As maneiras, as práticas que o povo vivia 2000 anos atrás ali na grande Roma. Por quê? Porque era uma sociedade humanista. Era uma sociedade que servia os desejos dos seus corações, não servia a Deus. Porque servir a Deus tem regras, tem obediência a Ele, para Ele nos levantar e nos abençoar grandemente. E hoje, essa sociedade, a gente lida com tudo isso. Na nossa família tem pessoas que fizeram essas escolhas de viver com pessoas do mesmo par. Nossa família tem 3. Vamos desprezar elas? Não. Nós oramos por ela, mas a escolha é dela. A escolha é da pessoa. Nós temos que orar, amar, incentivar, cuidar, mas para as práticas a igreja não pode concordar, porque é a palavra de Deus que nos cobra. Hoje essa palavra aqui, ela soa homofóbica para o sistema. Vocês sabiam disso? Pregar uma palavra dessa aqui não é qualquer pastor que prega, só aqueles que têm coragem. Aqui eu não estou condenando ninguém, eu estou falando o que aconteceu há 2000 anos atrás, o que está acontecendo na sociedade de hoje, mas a escolha é da pessoa. E nós temos que orar muito para que Deus venha abrir os seus olhos espirituais. Porque se você for ver no original, não está homem, não está mulher, está macho e fêmea. Você viu o que Trump fez nos Estados Unidos? A partir de hoje é macho e fêmea, não tem esse negócio aqui mais nos Estados Unidos. Por quê? Porque é uma nação que foi adotada nos princípios judaicos cristãos, a palavra do Senhor, querido. E hoje o sistema quer acabar, o mundo globalista quer acabar, o mundo satanista quer acabar com esses princípios, porque vai de contra com a família. Vai de contra com a família, mas a escolha é da pessoa. Se a pessoa quer viver essa vida, Deus entrega a ela, vai, vive a tua vida, a escolha é tua. Só que naquele grande dia não sobe.
naquele grande dia não participa do banquete do Cordeiro. Então, queridos irmãos, essa é a palavra hoje. Ela é dura, ela é forte, mas é para o nosso bem. É para o bem de uma sociedade melhor. É para o bem de uma sociedade melhor, porque essa cultura oca e satanista aí não é de Deus. É do demônio isso aí. E o pastor que prega isso aí, ele é taxado como homofóbico, ele é taxado como ultrapassado, mas eu fico com a palavra de Deus. Porque nós temos que defender aquilo que nós acreditamos. Assim como as pessoas defendem o que eles acreditam e nós respeitamos a vontade delas, nós também temos que pregar e falar a verdade para essa sociedade corrompida, senão Deus vai cobrar dos pastores. Então está aí o segredo. Obedecer a Deus. Deus está falando desde o começo, né? Me obedeçam, me obedeçam, me obedeçam para mim abençoar a vida de vocês. Vamos ficar de pé, só era até aqui hoje, queridos. Maravilhoso Deus. Te agradecemos, meu Pai. Te agradecemos por essa palavra. Queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra. Porque a tua palavra, Senhor, é a verdade. Tu és o caminho, a verdade e a vida. A tua palavra é a verdade. E a tua palavra tem que ser ministrada, doa quem tu és, Senhor. Nós estamos aqui, meu Deus, para que tu venha ter misericórdia primeiramente da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. E que tu venha abrir os olhos espirituais, Senhor, daqueles que estão nessas práticas mundanas e malignas que não agradam o teu coração. Que tu venha, Senhor, ter misericórdia do teu povo, da tua igreja. Que essas pessoas venham conhecer a verdade, que essas pessoas venham se converter. Eu tenho um amigo, Senhor, eu tenho um amigo que ele vivia nessa prática. Hoje ele tem a família dele, hoje ele tem a esposa dele, vive feliz e é uma pessoa mudada, transformada. Porque tu tem poder para transformar a vida de qualquer pessoa que quer te obedecer e que quer seguir os teus preceitos. A palavra de Deus é os preceitos do Senhor, é a palavra do Senhor. Tu quer brigar? Vai brigar com o Senhor. Não vem brigar com o pastor não, briga com a palavra de Deus. Por isso, meu Pai, nessa noite nós te exaltamos. Por isso, nessa noite, nós glorificamos o teu nome. Eu quero te apresentar, Senhor, esses jovens que estão aqui. Que tu venha, Senhor, guardar os nossos jovens, guardar nossa casa, nossa família. Que tu venha, Senhor, iluminar a mente dos nossos jovens hoje nessa sociedade hedonista, marxista, Senhor. Até, Senhor, que não quer saber de ti. Que tu venha levantar jovens como Timóteo, jovens cheios do teu Espírito Santo, jovens comprometidos com o teu reino, com a tua palavra, Senhor Jesus. Que tu venha levantar os guerreiros da última hora, que tu venha levantar a tua igreja, o teu povo, Senhor, para te servir. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que vieram essa noite. Abençoa os nossos irmãos que vieram essa noite receber essa palavra. Que tu venha guardar os nossos lares, que tu venha guardar as famílias do Brasil, do mundo, que tu venha nos guardar de todas essas doutrinas satânicas que não é de ti. Há projetos, Senhor, hoje na ONU, há projetos na ONU através da Agenda 2030 para, Senhor, dilacerar a tua palavra, acabar com os preceitos judaico-cristãos, Senhor, na sociedade. Mas a igreja nunca perdeu. A igreja que ora, a igreja que intercede, a igreja que não olha para o homem, a igreja que caminha, a igreja que vai para a guerra, a igreja que entra na guerra, Senhor, uma guerra espiritual entre a carne e o espírito, a tua palavra diz. Que teu Espírito Santo venha ser mais forte na nossa vida, na nossa casa. Por isso visita as famílias que estão passando esses processos, que elas possam ser libertas, que elas possam chegar ao conhecimento da verdade, que elas possam te conhecer, porque a tua glória está aí, escancarada na criação. Por isso o homem é indesculpável não glorificar o teu nome. A tua igreja é vitoriosa, meu Pai. A tua igreja é vitoriosa.
Nós te agradecemos por essa oportunidade. Nos dá uma noite reparadora. Visita nesse momento os hospitais, visita os presídios, visita aqueles que estão enfermos. Nós profetizamos, Senhor, a salvação de almas nesse lugar. Nós profetizamos salvação através dessa live, cura, milagres, Senhor, através da tua palavra nesse lugar. Que tu venha usar nossa vida, que tu venha usar a nossa vida como instrumento nessa última hora de um mundo corrompido, Senhor, pela maldade, pela violência, pela falta, Senhor, de Deus, pela falta, Senhor, de ensino nas igrejas. Os pastores têm que estudar para ensinar o seu rebanho, meu Pai. A gente vê aí pastores hoje vendendo, Senhor, comprando, Senhor, para ser pastor. As pessoas hoje estão, meu Pai, colocando na liderança da tua igreja aqueles que têm poder de grana, poder aquisitivo, Senhor. As pessoas estão escolhendo pessoas que não têm, Senhor, capacidade de ministrar um culto, de dar um culto de doutrina, porque tem que estudar, tem que se dedicar. Aí a pessoa tem um carro, a pessoa tem uma boa grana, vão lá, consagram o pastor, consagram de qualquer jeito as pessoas hoje. A tua palavra diz em Oséias 4:11 que o povo, Senhor, que o povo que o povo perece por falta de conhecimento da tua palavra. Que o povo perece por falta de conhecimento. E nós estamos aqui, Senhor, trazendo conhecimento, a tua palavra, para essa geração, para que essa geração venha a ser luz, para que essa geração venha a ser cheia do teu Espírito. Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Muito obrigado, bate palma para Deus. Muito obrigado, até sexta-feira, oração do meio-dia, para quem puder estar aqui, e sábado, 7 horas da noite, a gente já vai